Final do ano passado, eu estava andando de carro com meu pai e eu comentei com ele que eu havia criado um canal sobre TDAH no Facebook. E ele me fez a seguinte pergunta: o que é TDAH? Olá pessoal, eu sou Yuri Maia do canal TDAH Descomplicado e hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo acerca de como eu lido com TDAH na minha família. Como eu já mencionei em outros vídeos, eu fui diagnosticado entre os 6 e 7 anos de idade, depois de enfrentar uma série de problemas num colégio grande aqui de Brasília, chamado Marista, onde inclusive eu sofri uma agressão por parte de uma professora, e então eu fui encaminhado por uma grande especialista aqui de Brasília, doutora Sônia Webb na época. Após alguns exames e algumas semanas depois, saiu o diagnóstico, que eu tenho guardado até hoje no papel amarelado aqui em casa. Acontece que o nome TDAH, além de aparecer nesse diagnóstico, praticamente nunca foi falado ou comentado na minha família. Eu fiquei uns 3 anos com essa primeira psicóloga, até os 9 anos de idade, talvez 10. E ela passou orientações importantes para minha mãe, mas o diagnóstico em si, o conhecimento do que é o TDAH, nada disso realmente foi aproveitado. E eu vou explicar. Saí de uma escola grande que eu estava enfrentando problemas terríveis e fui para uma muito menor, com apenas 20 alunos por sala. Além disso, a escola se mostrava muito mais preparada em me acolher. Também percebi que minha mãe ficou um pouco mais calma comigo dentro de casa. Ela me batia menos. Mas não apenas isso, ela estava um pouco mais compreensiva, ela me ajudava um pouco mais. E quando eu estava mais velho, lá com os 9 anos de idade, eu comecei a frequentar aulas particulares 1, 2 vezes por semana no prédio logo em frente onde eu morava. Todo esse conjunto de medidas, a mudança de comportamento da minha mãe, a mudança de comportamento da escola, numa escola completamente nova e preparada, e também com a inclusão de aulas particulares para me ajudar naquelas disciplinas que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Bastava a professora ficar ali me acompanhando para eu ir fazendo quase todos os exercícios sem precisar de ajuda. Ela estava ali para me ajudar a focar. Esse era o principal motivo. E quando eu fui ficando um pouco mais velho, o que mais me atrapalhava era a dificuldade de concluir as minhas tarefas. Parece que tudo emperrava, tudo dava errado comigo. E isso, infelizmente, contribuía para diminuir minha autoestima. E constantemente eu começava a me enxergar como inadequado, incapaz, azarado, sofri bullying, sofri isolamento dos amigos. Essas coisas começaram a se tornar verdades na minha mente. E o fato de não ter conversado acerca do TDAH, de não ter inserido o TDAH como causa, como pivô de muito dessas coisas que estavam acontecendo na minha vida, foi muito prejudicial. E eu posso dizer seguramente que eu levei 28 anos para começar a reverter esse processo na minha autoestima e na minha imagem. Eu comecei a me aceitar em algumas características minhas, bem específicas, onde o TDAH atua com mais força. Com 28 anos, eu participei de um fórum de conhecimento pessoal, onde eu pude começar lentamente a perder alguns medos que eu adquiri nessas primeiras fases da minha vida. Foi aí que eu entendi que todo o bullying, todo o desprezo que eu havia sofrido com 8, 10, 12, 14 anos estavam no passado e eu não precisava mais agir hoje em dia como se eu estivesse vivendo naquela situação. Por exemplo, eu lembro que na minha adolescência, depois de já ter vivido anos e anos de exclusão escolar, de ser rejeitado naturalmente, eu comecei a adotar um comportamento de rejeição prévia. E eu não percebia que eu fazia isso, era no automático. Então, geralmente, quando eu conhecia uma pessoa legal, eu já tinha certeza que aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, ia acabar se desiludindo comigo. Poderia me achar legal no começo, mas depois não ia ter mais interesse. Então, o que eu fazia? Ou eu falava uma besteira muito grande, ou uma palhaçada muito grande, ou ficava agindo de forma eufórica, para impressionar negativamente aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas. Quanto mais cedo eu fosse excluído, menor seria a minha dor da exclusão. Parece loucura, né? Mas muita gente faz isso por conta do TDAH e de toda essa exclusão que sofre durante a vida, sem perceber. Ao longo da minha vida, eu passei por 5 terapeutas. Atualmente, eu estou na 5ª. E durante as 4 primeiras terapeutas, não me pergunte por quê, eu nunca tratei diretamente sobre o TDAH. Se acontecia algo errado comigo, algo errado na minha vida, a gente tratava pontualmente o que estava acontecendo e tentava adotar estratégias para melhorar aquilo. Mas eu continuava com uma pulga atrás da orelha, eu continuava sem entender por que certas coisas estavam sempre acontecendo comigo. Foi aí que na 5ª terapeuta eu comecei a realizar um processo de regressão de vários fatos da minha vida, desde a primeira infância, desde quando eu fui agredido em sala de aula no Colégio Marista. Foi quando eu comecei a entender que muito do que tinha acontecido comigo era reflexo do meu comportamento natural de alguém que tem TDAH. Essa espécie de revelação conseguiu unir todos aqueles pontos, preencher todas as lacunas que eu não conseguia compreender até os 30 anos de idade. De repente,
muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. E quais as lições que eu posso tirar desse primeiro vídeo que eu fiz de TDAH e a família? A primeira delas, que ignorar o transtorno durante a minha vida foi péssimo para mim. Quando eu tive consciência de como o transtorno agia na minha mente e o que ocasionava na minha vida, ou seja, busquei autoconhecimento, foi que as coisas começaram a melhorar exponencialmente para mim. Então, para você adulto que está me assistindo, procure estudar sempre acerca do transtorno, acompanhamento psicológico. Eu faço até hoje e recomendo, além de seguir as outras dicas que eu já deixei no canal. E para você que é pai ou mãe de uma criança com TDAH, pode estar se perguntando agora: ok, mas eu devo ou não devo falar sobre o TDAH com o meu filho? Essa pergunta eu acho que não tem uma resposta pronta para ela. Mas o que eu posso dizer com muita segurança é o seguinte: mais importante do que falar ou não falar, comentar ou não comentar com o filho, é fazer acontecer a inclusão dele, tanto na família quanto na escola. Significa que essa criança precisa estar cercada de adultos que entendam minimamente do transtorno, que respeite e compreenda as características que o transtorno traz e que possa ajudar a conduzir nesse processo. E onde entra o fazer acontecer na família? É conversar e conscientizar com os familiares mais próximos de maneira assertiva, sem rotular a criança, explicando que ela poderá cometer algumas atitudes por conta do transtorno, mas que serão corrigidas de maneira certa, com empatia e paciência. E fazer acontecer na escola é deixar todos os envolvidos cientes do transtorno e, junto com a equipe multidisciplinar, desenvolver a melhor forma de lidar com aquela criança no ambiente, fazendo com que ela consiga acompanhar tranquilamente o resto da turma, coisa que eu não tive e me fez sofrer muito na minha infância. Situações que eu já narrei com detalhes nos vídeos Reforço Negativo 1, 2 e 3. E para ajudar esses pais a fazer acontecer na vida do seu filho, não deixe de assistir os meus vídeos número 40 e 42, que são guias práticos que podem esclarecer diversas dúvidas muito comuns e talvez ajudar a evitar que o seu filho passe por tudo o que eu passei. E eu vou deixar o link de acesso de todos esses vídeos que eu citei na descrição desse mesmo vídeo. Se você quiser saber dicas exclusivas sobre TDAH, não deixe de colocar o seu e-mail no link que eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo, onde você terá acesso a uma série de vídeos exclusivos, atualmente com vídeos direcionados aos pais de crianças com TDAH. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em curtir, clique em gostei, curta a página do Facebook e do YouTube também. E muito obrigado e até a próxima.